Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula a gente vai começar a ver algumas coisas, né, ter os primeiros contatos de fato com a linguagem de programação C, né? Antes da gente iniciar, gostaria de ressaltar que é necessário que vocês tenham configurado já, né, previamente, o ambiente de desenvolvimento, o ambiente de trabalho para desenvolver em C, né, para programar em C, né? Essa configuração foi abordado em vídeos anteriores a esse, então se você ainda não fez isso, sugiro que você pause esse vídeo, né, e retome esses vídeos anteriores, onde lá é abordado um pouco detalhadamente, né, sobre instalação, configuração e até manipulação dessas ferramentas. Então vamos lá, pessoal. De forma similar, né, a um algoritmo, todo programa em C ele vai ter uma estrutura geral, né, um formato geral, um esqueleto, vamos dizer assim, né, um esqueleto prévio onde a gente vai incluir a nossa solução, a nossa lógica de programação, a nossa lógica da solução do problema que for apresentado, né. Em algoritmos, né, se você foi ou não o meu aluno, eu acredito que você tenha visto algo parecido com o que está à esquerda, no que diz respeito à estrutura geral de um algoritmo. O que eu quero dizer com isso? Todo algoritmo, ele era delimitado por essas palavras reservadas algoritmo e fim algoritmo, que serviam basicamente para dizer assim, olha, tudo que tiver entre essas duas palavras reservadas significa que faz parte da minha sequência de instruções para resolver aquele determinado problema, né? Tudo que tiver delimitado por essas palavras faz parte do meu algoritmo, né? E em algoritmos, né, logo na sequência da palavra reservada algoritmo, era se definido também um nome para esse algoritmo. Esse nome, não existia uma regra oficial, né, para definição desse nome, né, nem limite, nem nada do tipo, mas era a orientação era que você definisse um nome onde esse nome fosse intuitivo. Intuitivo em que sentido? De que fosse um nome sugestivo em relação ao que esse algoritmo que ele foi implementado faz, né? Então, por exemplo, se era um algoritmo que calcula a soma de dois números inteiros, então o nome desse, um bom nome, uma boa sugestão de nome para esse algoritmo poderia ser soma dois números, né? Um exemplo, tá? Bom, e aí de forma similar na linguagem C, a gente pode dizer assim, que todo programa em C, ele é delimitado pelo int main void, abre chave, e o return 0, fecha chave, tá? De forma similar ao que a gente viu aqui à esquerda, com o algoritmo e fim algoritmo. Beleza, pessoal? Esse int main void, né? Acho que eu já comentei até num vídeo anterior. Se você olhar, pesquisar em livros ou até mesmo na internet, ele pode vir com uma outra variação. Por exemplo, assim, ó. Que eu vou colocar aqui ao lado, tá? Int main, sem nada entre parênteses, né? Abre e fecha parênteses. O abre chave aqui. Ou o abre chave na outra linha, tá? Em uma das duas formas, por exemplo, assim, tá correto, tá? Ou assim. Beleza, pessoal? O void, ele é, nesse caso, vamos dizer assim, opcional. Aí, mas é por um vício mesmo, né, de utilização. Eu costumo utilizar assim. Então, pode acontecer de algumas situações vocês virem sem a palavra void ou com a palavra void entre os parênteses, mas vai ser a mesma coisa, tá? E, similarmente, né, no corpo do nosso algoritmo e em relação à linguagem C, existem as mesmas seções que a gente vai destrinchar nos próximos slides, né? Que é declaração de variáveis e lista de comandos ou instruções para resolver, solucionar o problema em questão, né? Essa seta apontando para baixo quer dizer assim que em algoritmos, né, o algoritmo ele é executado instrução por instrução na ordem que ele foi escrito, né? Ou seja, de cima para baixo. E na programação também é similar essa ideia, né? Na ordem que foi escrito de cima para baixo, tá? Beleza? Tudo que estiver entre essas duas coisas faz parte, quer dizer que faz parte do meu programa em C, tá? Gostaria de chamar a atenção de vocês para esse abre-chave que eu estou circulando
em vermelho e esse fecha-chave que eu estou circulando em vermelho. Tá? Esse abre e fecha-chave, né, um par de chaves, ele é conhecido como um delimitador de bloco. Tá? É importante guardar essa informação. Delimitadores de bloco. Tá? Nesse caso aqui é o bloco do programa principal, né? Mas não necessariamente ele vai aparecer somente nessa situação. Ele pode aparecer, por exemplo, para delimitar um bloco, né? Vou colocar aqui programa principal. Pode aparecer para delimitar uma estrutura condicional, que a gente vai ver daqui um pouquinho. Uma estrutura de repetição, né? Beleza? Então, basicamente, né, esse par de chaves ele é importante em questão de sintaxe, né, mas também serve para dizer assim para o compilador, olha, tudo que tiver entre esse par de chaves faz parte de um bloco em questão. Nesse caso, nessa situação atual, significa que tudo que tiver entre esse par de chaves faz parte, né, corresponde ao bloco da função do programa principal, né, em questão, né. Quero dizer que tudo isso aqui é uma coisa só, tá? Além disso, não cabe entrar muito em detalhes, mas isso aqui que eu estou destacando com marca-texto em vermelho, né, essa palavra include, hashtag, jogo da velha, include, símbolo de menor que, stdio.h e o símbolo de maior que, corresponde assim, de forma bem simplificada, né, que eu estou incluindo uma determinada biblioteca. Tá? Essa biblioteca em questão é essa aqui que eu vou tentar colocar aqui em azul, stdio.h, o nome da biblioteca que eu estou incluindo para o meu programa. Para que isso? Né? Essa biblioteca, de forma geral, ela é uma biblioteca, contém algumas coisas, algumas funções padrão da linguagem C, dentre elas a gente pode destacar as funções dos comandos de entrada e saída, tá? Que são similares ao escreva e ao leia. Então, para utilizar essas ferramentas, eu preciso, vamos dizer assim, importar, né, trazer a caixa que guarda essas ferramentas para eu poder utilizar no meu programa. Tá? Preciso importar essa biblioteca, onde nessa biblioteca estão definidas algumas funções que eu vou utilizar no meu programa. Tá? Então, basicamente é isso, né, de forma geral. Todo programa que a gente for implementar em C, eu recomendo que você já deixe previamente já esse esqueleto, antes de você começar a implementar de fato, né, a sua solução, já coloca toda essa estrutura do seu programa antes de começar a implementar, até para você se localizar e não poder se perder, tá? E vamos lá. Ó, na sequência, a gente viu questão de variáveis e tipos primitivos de dados, né? Que na verdade a gente está começando a destrinchar essa parte da estrutura geral de um algoritmo / programa em C, né? E, sim, esqueci de mencionar uma coisa, né? Aqui, em algoritmos, eu disse que a gente definiu um nome intuitivo bem aqui na frente da palavra reservada algoritmo, né? Em C a gente não tem mais isso. No entanto, tudo isso que está em amarelo, né? A gente vai construir dentro de um arquivo de texto, né? E aí nesse arquivo de texto, aí sim você pode colocar, por exemplo, o nome do seu programa, nome do programa, .c, tá? Então, basicamente, a analogia que a gente consegue fazer a algoritmos é isso, né? Tudo isso aqui ele vai estar envolvido, né? Vai estar sendo editado e construído em um arquivo de texto, né? E aí esse arquivo de texto você pode nomear, né? Recomenda-se que você coloque um nome para esse teu programa, né? Para esse arquivo de texto que corresponda de fato a algo intuitivo que o programa faz.